Fala galera, professor Bruno Sirtoli aqui da disciplina de Matemática e na aula de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o Teorema de Pitágoras. Antes da gente partir para a parte de cálculo, obviamente, vamos dar uma olhada nos objetivos da aula de hoje, ok? Bom, como objetivos, a gente tem que identificar os catetos e a hipotenusa de um triângulo retângulo. Se você ainda não sabe o que é um cateto e uma hipotenusa, fica tranquilo que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Compreender a relação do Teorema de Pitágoras em um triângulo retângulo e aplicar o Teorema de Pitágoras na resolução de problemas. Então, vem aqui comigo. Quando a gente fala do Teorema de Pitágoras, muitos alunos perguntam, mas por que, professor, Teorema de Pitágoras? Bom, Pitágoras foi um grande matemático, filósofo, astrônomo, músico. Ele fundou a escola pitagórica, que era uma escola onde ele e seus alunos estudavam todas essas áreas e, no meio de todo esse brainstorming que eles realizavam, descobriam diversas coisas que são usadas até o dia de hoje, inclusive a tabuada, o sistema decimal e, obviamente, o assunto da nossa aula de hoje, o Teorema de Pitágoras. Na imagem abaixo, então, a gente observa um busto de Pitágoras. E nessa imagem ao lado, um monumento que foi construído em sua homenagem na ilha grega de Samos, que é a sua terra natal. Dá para observar nessa imagem aí o famoso triângulo retângulo. Bom, vem aqui comigo então, galera. Quando a gente fala de triângulo retângulo, o que seria um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é onde se aplica principalmente o Teorema de Pitágoras. Então vamos dar uma olhada nos slides. Essa é a imagem de um triângulo retângulo. Se você olhar para um triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto. O que seria um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo que possui 90 graus, ok? Para ser triângulo retângulo, tem que ter um ângulo reto. A partir desse ângulo reto é que a gente começa a fazer a identificação dos lados para aplicar depois na fórmula, ok? Então vamos dar nome para esses vértices do triângulo. Quando eu tenho o vértice A, por exemplo, eu observo oposto a ele, ou seja, do outro lado, o lado A. Usando o vértice B, eu vou observar do outro lado o lado B. E olhando o vértice C, do outro lado eu tenho o lado C. Essa ideia ela é muito importante para o Teorema de Pitágoras, porque para substituir os valores na fórmula, a gente vai precisar disso, ok? Então vem aqui comigo. Uma pergunta, será que o triângulo vai ficar sempre nessa posição que a gente viu no slide? A resposta é não. Então é importante a gente conseguir identificar esses lados independente da posição do triângulo. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos então. Para falar, antes da gente falar sobre os exemplos, esse lado A, que é o maior, ele é a hipotenusa, tá? Sempre que eu me referir à hipotenusa, eu vou estar falando sobre o maior lado do meu triângulo retângulo. Os outros dois lados são os catetos. Tanto faz eu colocar o cateto B e C em qualquer uma das duas posições. A gente vai ver isso daqui a pouco, ok? Bom, percebe que aí o triângulo mudou de posição. Então, o que está acontecendo aí? Agora o meu ângulo reto está lá em cima no quadradinho vermelho. Mas, quando eu faço a análise dos lados, o lado A ainda está oposto a ele, e sempre tem que estar assim, e os lados B e C aí fica a seu critério aonde colocar, ok? Vou fazer mais uma mudança de posição. Agora o ângulo reto continua lá no quadradinho vermelho, para ficar um pouco mais fácil inicialmente, mas você vai perceber que o ângulo reto forma sempre esse L, tá? E aí eu faço a identificação. Lado A, lado B e lado C. E um último caso aí para a gente olhar de novo, mudou a posição de novo, eu tenho que fazer a identificação. Hipotenusa é o lado A e os catetos B e C, tomando sempre esse cuidado do lado A ser o lado que está oposto ao ângulo reto. Se você não fizer essa identificação corretamente, você vai ter problema. O que seria então o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é essa fórmula que aparece em cima. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente vai usar em todos os nossos problemas, que a gente vai ver daqui a pouco, essa formulazinha aí, ok? Tem como você fazer uma demonstração matemática mostrando o porquê que essa fórmula é assim. Só que o nosso objetivo aqui hoje não é esse. Então eu vou apresentar para vocês uma forma um pouco mais visual de compreender esse teorema. Imagina que você tem então um triângulo, retângulo, de lados 4, 5 e 3, como está na figura aí ao lado, e eu construo em cima dos lados desse triângulo, fui lá na hipotenusa, fiz um quadrado de lado 5, fui nos catetos e fiz 2 quadrados de lados 3 e 4. Quando eu conto esses quadradinhos, o quadrado da hipotenusa tem 25 quadradinhos. Quando eu conto os outros dois, no lado C eu tenho 9 quadradinhos e no lado B eu tenho 16 quadradinhos.
Se você juntar o b ao quadrado e o c ao quadrado, você vai chegar a 25, que é justamente a ao quadrado. É por isso, então, que a gente utiliza essa fórmula, beleza? Vem aqui comigo, então. Agora, a gente vai passar para a parte de aplicação do teorema. Então, primeiro, a gente vai ver alguns exemplos um pouco mais diretos e depois a gente vai para algumas situações problematizadas, beleza? Então, vamos dar uma olhada nos próximos exemplos, então. Observando o slide aí, então, a gente tem o nosso primeiro exemplo. Eu escolhi esse exemplo porque ele é justamente o triângulo pitagórico, né? Foi o primeiro triângulo que atribui a Pitágoras a utilização do teorema. Então, a primeira parte mais importante é conseguir fazer a identificação correta dos lados. Lembra do detalhe do ângulo reto? Eu sempre vou olhar para ele e determinar quem é o lado A. Depois, eu escolho os lados B e C. E aí, tanto faz, ok? O B eu escolhi 4 e o C 3. Você, aluno, poderia ter feito ao contrário. O resultado final seria exatamente o mesmo. Tem um outro detalhe nessa figura também que se você olhar, o lado 4 é menor do que o lado 3. Essa figura é proposital justamente para você, aluno, perceber que muitas vezes os desenhos podem estar fora de escala, mas você tem que seguir as orientações que são dadas no comando das questões, tudo bem? Vamos seguir para a resolução, então. O que eu vou fazer é aplicar o teorema. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Já tenho os meus lados identificados? Show! É só substituir. Quem é o A? O A vai ser o x, então vai ficar x ao quadrado. O meu B é 4, então 4 ao quadrado. E o meu C é 3, 3 ao quadrado. Resolvendo isso aí, né? Potências, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. O que eu vou fazer com as duas é somar, chegando a 25. E agora é só tirar a raiz de 25, tendo o resultado x igual a 5, beleza? Vamos dar uma olhada em um outro exemplo aí, então. Nesse segundo caso, o triângulo mudou de posição, então a gente tem sempre que fazer aquela análise dos lados, né? O meu maior lado, nesse caso aí, o lado A, é o 13, o meu lado B eu escolhi 5 e o meu lado C é a incógnita K. Percebe que pode ser K, X, qualquer variável que aparecer aí, ok? Mas a aplicação é sempre a mesma. Eu vou para o teorema e faço as substituições. Então eu tenho o A, que é 13 ao quadrado, depois 5 ao quadrado, mais K ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou elevar todo mundo ao quadrado, então 13 vezes 13, 169, 5 vezes 5, 25, mais K ao quadrado. Eu queria chamar a atenção de vocês em um detalhe agora aí do seguinte, no primeiro exemplo, que está ao lado aí, se você der uma olhada, eu conhecia o B e o C. Percebe que depois de levar ao quadrado, eu somei os dois. Nesse outro caso, o 169 e o 25 estão em lados diferentes da igualdade. Então eu tenho que colocá-los do mesmo lado, aquela famosa regrinha do passar para o outro lado trocando o sinal. E aí eu vou ter então 169 menos 25, que é igual a k ao quadrado. Para o teorema de Pitágoras tem uma regra que sempre funciona. Sempre que você estiver procurando o A, ou seja, a hipotenusa, você vai somar os dois resultados. Sempre que você estiver procurando o B ou o C, você vai diminuir os dois resultados antes de tirar a raiz, beleza? Para não ter risco de você acabar se enganando e encontrando um número negativo ou fazendo alguma coisa errada aí. 144, quando eu tiro a raiz de 144, o meu resultado é 12. Percebe que raiz quadrada é algo que vai aparecer muito aqui, então ela é um pré-requisito para essa matéria. Seria interessante, se você tiver alguma dificuldade, dar uma revisada nisso antes de entrar no teorema de Pitágoras, beleza? Vem comigo aqui então. O seguinte, né? Nem sempre o triângulo vai estar pronto, bonitinho, e o cálculo vai ser direto como os exemplos anteriores. A gente vai encontrar muitos problemas que envolvem o teorema de Pitágoras. Então é interessante a gente dar uma treinada em alguns deles. Então vamos dar uma olhada no nosso slide, no nosso exemplo inaugural. Okay? Ele diz que tem um terreno com formato retangular, ok? De modo que esse terreno, os lados medem 15 e 20 metros. Então aí do lado foi construído um retângulo, e aí eu vou colocar em cada um dos lados, então, as medidas dele, 15 e 20. O que vai acontecer, então, nesse caso? Né? Vai precisar construir uma tubulação que passe pela diagonal desse terreno. Professor, o que é diagonal? Diagonal é a medida que liga um vértice ao outro sem ser um lado da figura, ok? Então, a diagonal vai estar aí, ó, nessa linha vermelha, representada pelo tubo que vai passar nessa diagonal, ok? Eu vou chamar esse tubo de T, só para ficar mais fácil a aplicação. E aí a pergunta que ele faz é, né,
Se eu considero que cada metro desse tubo custa R$12, quanto que eu vou gastar para fazer essa tubulação inteira passando nesse terreno? Quando a gente olha para o desenho, a gente percebe que essa linha vermelha já formou o nosso triângulo retângulo. Está vendo que agora não tem mais quadradinho vermelho para orientar, mas você sabe que o ângulo reto é aquele que está sendo formado pelo 20 e pelo 15. Então, quando você olha ao lado oposto, o T aí vai ser o nosso famoso A, a hipotenusa, ok? Então, agora a gente vai partir para a resolução. O nosso A é T ao quadrado, o B ao quadrado vai ficar 15 ao quadrado e 20 ao quadrado. 15 vezes 15 dá 225, 20 vezes 20 dá 400, e aí a gente soma os resultados para chegar em 625. O procedimento final é tirar a raiz. Quando eu tiro a raiz de 625, o resultado é 25. Atentos que ele não quer saber o tamanho do tubo, ele quer saber o custo, ok? O nosso custo total, então, vai ser 25 vezes 12, porque custa R$12 cada metro, e a gente vai chegar, então, aí no valor de R$300 nessa obra que vai ser feita aí, ok? No nosso segundo caso, a gente tem aí uma linha de transmissão elétrica, uma linha de energia, tá? Que é formada por 2 cabos e você vai passar essa linha por um morro, do jeito que está aí na figura. Quanto de cabo que eu vou precisar para fazer essa obra aí então, né? Se a gente está olhando para essa figura, a gente vai conseguir perceber aí, ó o triângulo retângulo, tanto desse lado quanto do outro lado. Então eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras nesse problema se eu tiver as informações que eu necessito. Então eu vou separar o triângulo, a altura dele, teoricamente, ali, né, é 30, então o nosso morro aí tem 80 metros, se eu cortei ele ao meio, a parte vai ficar com 40 metros, ok? Então agora esse x aí vai ser o nosso fio que a gente está procurando, então é só aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, substituindo então aí, né, eu tenho x ao quadrado, 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. 40 vezes 40 dá 1.600, 30 vezes 30 dá 900, somando os dois eu tenho 2.500. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz. Aqui tem uma dica interessante, quando você for tirar a raiz quadrada de um número que termina com 00, esse 00 vai te remeter a um 25 vezes 100, tá? 2.500 é 25 vezes 100. A raiz de 25 é 5, a raiz de 100 é 10. Quando eu multiplico 5 por 10, eu chego em 50. Então essa é uma ideia legal, decompor o número antes de tirar a raiz sempre que ele terminar em 00. Agora, você sabe que desse lado mede 50, que do outro lado também mede 50, mas cuidado, porque o enunciado diz que ele é formado por 2 cabos. Então, quanto de cabo que eu vou gastar? Eu vou gastar esses 100 que estão visíveis aí, só que eu tenho que multiplicar por 2, porque tem um cabo que é paralelo ao outro. Então, eu vou chegar num total de 200 metros, ok? Volta para mim aqui então, galera. O que acontece, né? Até agora a gente viu alguns casos aí, mas muita gente pode se perguntar, será que esse conteúdo cai no Enem? A próxima questão que eu escolhi, inclusive, ela foi do ano de 2006, o ano em que eu prestei o Enem. E eu acertei a questão. Então vamos dar uma olhada nela? A questão é essa daí, ó. Na figura ao lado, a gente tem um projeto de uma escada com 5 degraus, todos de mesma altura. E o comprimento total desse corrimão é a questão. Qual é o comprimento do corrimão? Ok? Se você olhar para o desenho, já dá para ver que tem um triângulo retângulo ali. Então a gente vai usar o teorema de Pitágoras nele. O detalhe é, quanto que mede teoricamente a base desse triângulo aí, né? Você vai ter que juntar aqueles 5 pedacinhos de degrau e chegar em 120 centímetros. O outro lado, no caso o outro cateto, mede 90. E o que a gente está procurando é o nosso x aí, beleza? Olhei para o triângulo, vi que o meu ângulo reto está ali entre 90 e 120, então o meu x vai ser o A, que é a hipotenusa. Vou para a fórmula então, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Vou substituir o meu x, no caso no A, b e c como 90 e 120. 90 vezes 90, eu chego a 8.100, 120 vezes 120, 14.400, somei os dois, eu vou chegar em 22.500. Lembra da dica que eu dei no último exercício aí? Separa os dois, ó, 225 vezes 100, porque a raiz de
22.500, às vezes de cabeça você vai ficar meio perdido. A de 225 é 15, a de 100 é 10. Multipliquei os dois, 150. Aí você vai olhar para as alternativas e vai me dizer, mas não tem 150, professor. Lógico que não, por quê? Ele quer o corrimão inteiro. O corrimão ainda tem aquela parte lá em cima, que é reta, e aqui embaixo também, que medem os dois 30 cada um. Então, eu preciso somar tudo isso para chegar até 210 centímetros. As respostas estão em metros. Outro pré-requisito interessante, transformação de unidades. 1 metro tem 100 centímetros. E aí, quando eu divido 210 por 100, eu vou chegar em 2,1, que é a nossa resposta aí, letra D, beleza? Vem aqui comigo mais um pouquinho então, galera. Além do Enem, existe alguma outra prova interessante que isso caia, professor? Se vocês já, como alunos da escola pública ou particular, já fizeram a Olimpíada de Matemática, sim, pode ter Teorema de Pitágoras lá também. Vamos dar uma olhada em um caso. Bom, essa questão é da UBMEP do ano de 2005 e ela diz o seguinte, né? O topo de uma escada de 25 metros de comprimento está encostado na parede vertical de um edifício. O pé dessa escada está a 7 metros da base do edifício, como na figura, né? Se o topo dessa escada escorregar 4 metros ao longo da parede, qual será o deslocamento do pé da escada? Ou seja, quanto que esse pé vai andar, digamos assim, tá? Se a gente for pensar logo no problema final, que é o deslocamento da escada, a gente não vai conseguir descobrir a altura do prédio, que é importante para o nosso segundo passo, porque a gente sabe que ela escorregou 4 metros nesse prédio aí. Então, o primeiro problema, digamos assim, que a gente tem é determinar aonde essa escada está encostada, qual é a altura desse prédio onde ela está encostada, beleza? E aí, mais uma vez, a gente tem um triângulo retângulo. A gente sabe, né, que a escada mede 25, que a base mede 7 e essa letra P aí representando o prédio. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar Pitágoras. É muito útil, né, essa fórmula dentro dos contextos da matemática. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí eu substituo. Percebe que nesse agora eu conheço o valor de A, eu conheço a hipotenusa. Então 25 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais P ao quadrado. Vou elevar ao quadrado todo mundo aí, né? Então 625 é igual a 49 mais P quadrado. Lembra que quando eles estão de lados diferentes, a gente tem que diminuir. Então eu vou diminuir os dois, chegando a 576. Agora basta eu tirar a raiz de 576 para chegar em 24. Ou seja, o meu prédio, até onde a escada encostou, tem 24 metros de altura. Isso não é o que o problema quer. Então a gente precisa continuar ainda fazendo essa análise, tá? Então vamos seguir na nossa análise do exercício. A gente sabe que ele tem 24 metros, mas que agora a escada escorregou. Se ela escorregou, ela formou um triângulo novo, percebe aí no desenho? Que agora a altura já não é mais 24. A escada continua com os 25, mas se eu tinha 24, ela escorregou 4, ela vai passar a ter 20 de comprimento. E a parte de baixo agora não é mais 7, ela vai ser uma distância x que você não conhece, e com isso a gente forma o nosso triângulo. Escada 25, parede até onde a escada está 20 e a parte de baixo x. Vou aplicar então o Teorema de Pitágoras. 25 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo isso aí, né, eu vou ter 625 igual a 400 mais x quadrado. De novo, né, eu tenho os dois valores aí em lados opostos da equação, então eu preciso passar o 400 para o outro lado, subtrair os dois, dando 225, e agora eu tiro a raiz. A raiz de 225 é 15, só que a nossa resposta não é 15, porque o 15 é o valor do x todo, mas antes a escada já estava numa posição que ela estava a 7 metros. E a pergunta é quanto que ela se deslocou. Se ela saiu de 7 e foi para 15, o deslocamento que ela teve foi de 8 metros. Então, galera, percebe que nessa aula de hoje a gente viu uma série de conceitos, não apenas o Teorema de Pitágoras, tá? Nós definimos o que é uma hipotenusa, o que são catetos, relembramos o que é um ângulo reto. Além disso, trabalhamos com a ideia de raízes e da sua importância na aplicação do teorema. Então, mais uma vez, fica a dica.
dá uma revisada no conteúdo de raízes, porque algumas podem ser um pouco complicadas, então para você ter essa ideia de como tirar raízes de números muito grandes, a ideia de fatoração também é muito importante, dar uma boa revisada para não se perder nesse conceito. Além disso, deu para perceber que o Teorema de Pitágoras ele aparece em muitos campos do conhecimento. Vocês que vão estudar futuramente geometria, trigonometria, o Teorema de Pitágoras vai ser algo que é muito recorrente e muito importante de ser aprendido nesse momento, beleza? Então, um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, dá uma voltada no vídeo para dar uma revisada e é isso aí, até mais.